Antes de começarmos, quero te contar algo muito importante que eu sempre falo nos meus vídeos, nas minhas aulas. Tudo que eu compartilho aqui vem da minha própria jornada, das perguntas que me queimavam por dentro, das noites em claro, das sincronicidades, das quedas que me desmontaram e dos momentos em que, mesmo sem resposta, algo dentro de mim sempre sussurrava e sussurra até hoje. Bora, vamos adentrar, vamos mais fundo. Então, essa aula não é só mais um vídeo na internet, tá? Não é mais do mesmo. Não é sobre acreditar no que eu digo, é sobre sentir o que ressoa. É sobre lembrar quem você é, além do nome, além da identidade, além das máscaras. Nós vamos falar aqui sobre o tarô. É o tarô e a mente humana. Talvez você ache que o tarô é só uma previsão, a adivinhação ou até um folclore esotérico, mas não é. O tarô, assim como outros oráculos, são uma linguagem simbólica que fala diretamente com o seu inconsciente. É como um código antigo, uma chave que destrava partes adormecidas da sua psique. Seu cérebro, sua alma, sua energia sabem exatamente do que eu estou falando aqui. Mesmo que sua mente racional ainda duvide, critique ou tente ridicularizar. É porque a nossa mente, o nosso ego faz isso. E eu te digo com verdade, a ciência já sabe, o ser humano não pensa primeiro com palavras. Nós pensamos com imagens, com emoções, metáforas, padrões arquetípicos. Desde o nosso nascimento, a gente reconhece o mundo por forma, movimento, som, sensação. A gente não aprende o que é amor por definição, a gente sente. A gente não entende o que é perda de uma fórmula, a gente vive. E é exatamente isso, né? É por isso que o tarô funciona, porque ele não conversa com sua lógica. O tarô, ele conversa com o que há de mais profundo dentro de você. Quando você olha para uma carta, por exemplo, como a carta morte, você não está adivinhando o futuro. Você está sendo chamado para olhar para tudo o que já morreu dentro de você e que você ainda tenta manter vivo. Sua alma sente, sua pele arrepia, sua psique reage. Porque o símbolo é um atalho quântico para a nossa consciência. Quer mais exemplos? Quando vê a carta louco. Essa carta ela não é só o início da jornada. É aquele momento em que você se jogou no escuro, sem garantia nenhuma, mas tinha a sua fé. E vai com medo a si mesmo. Né? Então, quando a carta também o diabo aparece, você sente no corpo, né? Sente a prisão invisível do apego, da sedução, do que te ilude. Essa carta mostra onde você ainda se trai para agradar. E quando aparece a torre, respiração prende, porque lá no fundo você já sabe que tem algo desmoronando. Mesmo que sua mente tente negar, o coração reconhece. É agora, não dá mais para sustentar essa estrutura. E tudo isso acontece em questão de segundos, com um símbolo, uma imagem. Por quê? O símbolo ele não explica, ele revela. Ele te mostra o que você já sabe, mas que esqueceu. Não é mágica, é neurociência, mais o inconsciente, mais a espiritualidade real. Você já ouviu isso acontecer fora das cartas? Um cheiro, né, que às vezes te faz chorar, você nem sabe o porquê. Uma música que te transporta no tempo. Um quadro, um filme, um sonho que te confronta mais do que 1000 livros. Uma frase que parece que foi escrita ali para você, para o seu momento. E o tarô opera nesse campo. O campo do simbólico, do espiritual, do intuitivo, do neuroemocional. Por isso, quando você vê uma carta de tarô, não apenas interpreta, você acessa. O tarô ele é como uma ferramenta de autoterapia e expansão da consciência. O tarô não existe para prever o futuro, ele existe para te mostrar o que está vibrando agora e o que isso está criando. Porque o futuro, minha querida alma, não é um lugar fixo.
é uma probabilidade, é uma dança entre suas escolhas, suas emoções, seus padrões inconscientes, além da vontade divina. E é aqui que o tarô se torna uma ferramenta sagrada. Não é um oráculo de adivinhação, como eu disse, de previsão. Não é. É um espelho multidimensional. Por quê? O tarô ele te mostra onde você se repete. Onde está o nó que você finge que não está vendo? Onde você já tem poder, mas ainda pede permissão? Onde você está entregando sua energia? Por culpa, por medo, por cansaço? Quando você começa a usar o tarô com consciência, você deixa de perguntar: aquela pessoa vai voltar? E começa a se perguntar: o que em mim ainda precisa ser curado para que eu não perca mais nesse tipo de história, para que eu não perca nela? Você para de querer controlar o externo e começa a reconhecer o próprio campo vibracional como causa de tudo. Você entende que não é o tarô que prevê e é você que finalmente está pronto para ver. Essa é a verdadeira revolução. Tarô como autoterapia, como linguagem da alma, como uma ponte entre você e Deus. É o que talvez Deus está aí sussurrando em silêncio há tempos. Jesus falava por símbolos, porque sabia. A verdade, ela não entra pela lógica. A verdade quebra o coração e depois reconstrói com ouro. Foi por isso que ele falava de sementes, vinhas, peixes, casa sobre a areia e sobre a rocha. São imagens vivas, assim como cada carta do tarô é. Eu te pergunto, você está pronto, pronta para parar de fugir de si mesmo? Está pronto para lembrar? Porque não se trata de aprender o método. Se trata de despertar o oráculo que já existe dentro de mim, dentro de você. De reaprender a escutar a alma, a intuição e a consciência. Esse é o chamado. E o tarô, quando usado com respeito, ética e verdade, é uma das ferramentas mais poderosas de cura e reconexão que existem. O tarô, a consciência, o chamado, eles já estão dentro de você. Como Carl Jung, ele não falava de símbolos como metáforas soltas. Ele dizia que os arquétipos são estruturas vivas no inconsciente coletivo, um campo compartilhado por todas as almas, além do tempo, da linguagem, da cultura. É por isso que o símbolo, ela atravessa as gerações. A gente pode não entender uma carta com a mente, mas a gente já reconhece ela por dentro. Esses arquétipos aparecem nos mitos antigos, nos sonhos profundos, nas parábolas bíblicas, por isso que eu sempre cito a Bíblia, nos personagens da cultura pop e, sim, claro, no tarô. A carta do louco é o peregrino da alma, o buscador que salta no desconhecido. É o Jesus que se lança no deserto sem mapa. É o Neo que desperta da ilusão da matriz. E o diabo? É o ego cego, a ilusão do controle, o prazer sem presença. A prisão de tudo que nos seduz, mas nos aprisiona. A carta torre é o colapso necessário, a queda das estruturas falsas que impedem a verdade de entrar. É quando o céu rasga o que você pensava que era estabilidade, para revelar quem você realmente é e adivinhar. Você já viveu todas essas cartas, nós já vivemos todas essas cartas, mesmo sem saber o nome delas. Por quê? O tarô é um mapa da sua própria jornada de alma. E a neurociência já sabia disso, né? A neurociência é o símbolo da tecnologia da mente. A ciência moderna está começando a entender o que os antigos já sabiam. Quando você vê uma imagem simbólica, como uma carta de tarô, que a gente está falando aqui do tarô,
Seu cérebro acende como uma constelação. O córtex visual interpreta a imagem, o sistema límbico responde com emoção, o córtex pré-frontal tenta entender racionalmente essa sinfonia cerebral, gerando o que chamamos de insight. Além disso, desbloqueio, expansão da consciência, isso não é misticismo, é neurociência, mas a espiritualidade em ação. E é por isso que o tarô ele funciona, porque ele não prevê, ele ativa, ele revela o campo que estamos emitindo agora e mostra para onde esse campo pode nos levar. É um espelho quântico da alma. E como eu sempre falo, e Jesus está aqui também. Jesus não falava como professor técnico. Jesus falava por símbolos, metáforas e parábolas, porque ele sabia. A verdade não entra pela mente, ela entra pela alma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A verdade vos libertará. O reino de Deus está dentro de vós. Essas frases são codificações arquetípicas. São tarô puro. Cada carta do tarô é uma parte da jornada do retorno ao reino. Não é um reino externo, mas o centro da sua própria consciência. E claro, nós temos esses tipos de arquétipo também na cultura pop. Né? A arte moderna, ela continua fazendo o mesmo. Contando histórias arquetípicas, mas com outras roupagens. Por isso que eu gosto sempre aqui de colocar esses filmes para a gente poder entender. Harry Potter, acho que é assim que fala, o louco. Filme, né, baseado nos livros. Aí, Harry é arquétipo do louco que entra em um mundo mágico, desconhecido, deixando para trás o mundo comum. Ele salta sem saber o que espera, passa por provações, morre simbolicamente e literalmente renasce com consciência. Se não assistiu, assista, é muito bacana. Dart, da Star Wars, o diabo, né? Essa saga aí criada por George Lucas representa o que? O ego corrompido, a sombra negada, o poder usado sem amor. Ele cede à escuridão, perde sua identidade e aprisiona sua alma até o momento da redenção final. E essa série está representando, é um retrato perfeito da prisão simbólica do arcano diabo. Wanda Maximoff, da Marvel. Lá tem esse arquétipo da torre, e a carta da torre é a estrela do tarot. Personagem desse universo Marvel, principalmente nessas séries, né, da Wanda aí, Doutor Estranho. Wanda passa por uma ruptura psíquica profunda, que é a carta Torre, ou seja, destrói a realidade à sua volta, entra em luto, colapsa. Depois busca reconexão e redenção e encontra um caminho de esperança. A energia da carta, a estrela. Outro que eu gosto sempre de citar, Matrix, também arquétipo do louco, a roda da fortuna, a carta morte, o julgamento. Filme de ficção científica, filosófica. Não começa como louco inconsciente. Ele é puxado para fora da Matrix, a ilusão, pela roda do destino. Passa pela morte do ego, que é a carta da morte, o abandonar a persona interior e vive o julgamento, quando desperta plenamente como escolhido, que é o Neo. Essas histórias nos emocionam por quê? Porque a gente lembra delas. Porque algo na gente já sabe que viveu cada um desses arquétipos, mesmo que diferente, claro, cada um tem sua jornada. O tarô ele não foi inventado, ele foi canalizado, porque ele já existia dentro de cada um. Então, como eu disse, o tarô não é superstição, ele é um espelho. Né? E essa aula não é uma explicação sobre o tarô, é um chamado para você parar de usar o tarô como um bengala e começar a usá-lo como um espelho. Para você sair da superfície e mergulhar no símbolo como tecnologia espiritual e neural. O tarô é uma ponte entre dimensões. Um espelho arquetípico da consciência. Uma ferramenta de reprogramação simbólica. Uma chave que abre portas internas que você nem sabia que estavam trancadas. E se
Isso te tocou de alguma forma? Você sentiu algo aí dentro se mover? Não é à toa. O tarô tá te chamando, não para dar respostas, mas para te lembrar quem você é realmente. E se você quiser caminhar comigo mais fundo, eu te convido a conhecer o meu curso Oráculos na Prática, Tarô de Marcele. Ele está disponível na Hotmart. Um espaço onde você vai aprender a ler as cartas com verdade, técnica e intuição. Aprender a canalizar, interpretar e sentir cada carta, cada arquétipo. Aprender a usar o tarô como um oráculo da alma e não como uma adivinhação rasa, como eu já falei e expliquei aqui, porque não temos mais tempo para espiritualidade superficial. O mundo, ele precisa de leitores conscientes, como eu chamo, tarólogos da nova era, canalizadores despertos e da gente, em nossa potência espiritual. Então, eu te convido, com verdade e amor, a mergulhar mais fundo comigo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você quiser te interessar, veja todos os detalhes e sinta se esse caminho é para você neste momento. Se for, eu te espero lá, do outro lado da tela. Com verdade, profundidade e alma. Gratidão.